Alô, Odontologia, estamos de volta com mais um episódio do Odontocast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Nesse episódio, vamos falar dos povos originários e a sua relação com a odontologia. Então, gente, eu vou pedir para que a Penélope apresente os nossos convidados desse episódio da temporada 2024. Oi, Penélope, tudo bem? Oi, Marcelo, tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. Hoje nós estamos aqui com dois convidados muito especiais que vamos falar sobre a saúde bucal, a odontologia nos povos originais. E nós estamos aqui com o Dr. João Vasconcelos, que atualmente, é responsável técnico do Programa de Saúde Bucal do Distrito Sanitário Indígena Guamá Tocantins e também é diretor de Relações Intersindicais do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Saúde Indígena, Sindicopse. E também nós estamos aqui com a doutora Manuela Nunes Colasso, que é especialista em saúde pública com atenção básica e atualmente faz mestrado em epidemiologia e vigilância em saúde no Instituto Evandro Chagas. Atua desde 2012 no Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá Tocantins, da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde e tem uma vasta experiência na saúde coletiva com ênfase em saúde pública, atuando principalmente na área de saúde indígena. Sejam muito bem-vindos ao nosso CRO Pará e ao nosso podcast, né, Marcelo? E queremos também agradecer o aceite do convite de vocês para orientar também a nossa classe, a sociedade, a falar um pouco mais a respeito dos povos originários. Fiquem à vontade, gostaria das considerações iniciais. Vamos abrir as considerações iniciais pela dama primeiro, né, João? A Manuela pode abrir essas considerações iniciais aí, falando um pouquinho de como ela chegou até aqui e depois passa a palavra para ti. Obrigado, gente. Bom, gente, bom dia a todos, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, ao Conselho pelo convite. É muito gratificante, né, ser hoje convidada a participar de um podcast como este, porque eu vejo que ainda falta muito essa questão da informação frente aos nossos conselhos, à nossa categoria, né, de como é que é a atuação, né, do cirurgião dentista frente à saúde indígena, né? Poucos desconhecem ou poucos até mesmo nem sabem que existe. Verdade. Então, receber o convite inesperadamente do conselho, né, foi eu pensei assim, nossa, o que será, né? Deu um friozinho na barriga? Deu um frio da barriga, porque a gente pensa lá, o conselho é um órgão, né, de atuação fiscalizador. Né? Será que aconteceu alguma coisa aí, João, com nossos colegas? A obrigação dele passar informação. Rapaz, aí eu pensei, não, deve ser alguma coisa, né, diferente. E aí recebi o convite, né, e fiquei muito agradecida, né, por esse convite, porque é a primeira vez que a gente está aqui hoje para divulgar um pouco do nosso trabalho, né, que é essencial. E também trazer isso, né, não só hoje, né, para a nossa classe odontológica, mas também para a própria academia, que precisa muito, né, levar isso frente aos acadêmicos, de como é que é hoje a nossa atuação, e a gente está dentro de um estado gigante, como o estado do Pará, em que a maior população são as populações tradicionais. A gente tem uma população rica aí de ribeirinhos, de quilombola, de indígenas, e a gente precisa de um profissional qualificado para atuação junto a esses povos. Então, muito obrigada, né, por fazer parte hoje deste podcast e estar falando de um tema de suma importância. Obrigado. Marcelo, Priscila, Penélope. Obrigado pelo convite. E Manuela já deu mais ou menos falou que tinha que falar em relação aos indígenas dentro do nosso estado, né? E a gente está aqui para tirar dúvida de vocês, né, em relação a como é que funciona, né, esse subsistema, né, esse distrito sanitário. Né? Muitas vezes se fala muito em DSEI, né, a sigla DSEI, e que muita gente não sabe o que é DSEI. Esclareça, por favor, o que é DSEI para a nossa classe e para a sociedade. Posso fazer? Vou fazer um históricozinho? Por favor, fique à vontade. Vamos lá, no início do século XX, né, tinha aquele chamado período rondonista, né, foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, né, e eram feitas assim, ações emergenciais, né, nas aldeias, né, principalmente daqueles que estavam mais isolados. Né. Aí depois foi criado um serviço aéreo também, nos anos 50, né, que ia também atrás de combater epidemias, né, cólera, tuberculose, malária. E quando criou-se, nos anos 60, a FUNAI, criou-se equipes volantes, né, que iam fazer os atendimentos nas aldeias, mas sempre por demanda,
né? Não era uma coisa normal. Quando tinha uma demanda, eles iam lá. Aí depois começou a ideia de criação de um distrito sanitário, né? Seria uma unidade descentralizada, organizada, né? Que pudesse fazer a promoção e proteção da saúde dos povos originários. Tá? E o primeiro distrito criado, em termos assim digamos, de piloto, foi em 1991 o distrito Yanomami. Foi feito até concurso público na época para lá. Mais de 600 pessoas. Hoje não tem ninguém aqui. 8112 acham que a pessoa, depois de 2 anos em um determinado lugar, possa pedir transferência para outra unidade da federação. Aí depois foi feito outro projeto piloto, né, continuando no Xingu e também lá no leste de Roraima, que é outro distrito que existe. Tá? Aí teve a Constituição de 88, que colocou 2 artigos, 231 e 232, né, que cuidavam dessa parte social, né, dos indígenas, né, que não tinha até então. Aí o doutor Aroca, foi deputado, seja Aroca sanitarista, né, apresentou um projeto de criação de um subsistema de atenção à saúde do indígena, tá? Que na verdade é o SUS, mas adaptado à realidade, né, daquelas populações, respeitando a cultura, a tradição, né? Então, o que funciona bem em determinado distrito pode não funcionar no outro devido a essa questão de interculturalidade, né, da maneira de vivenciar tudo isso, tá? Aí então aconteceu, quando se passou em 89 a Lei Arouca, né, pegou essas experiências desses 3 distritos, tá, e se implantou, tá, em 34, através de 34 distritos que levavam em consideração essa questão geográfica, né, populacional, né, se, por exemplo, tem principalmente no Nordeste e no Norte, né? Não, exatamente. É diferente, você vai entender depois que é diferente os indígenas que são atendidos no Nordeste, no Sul, do Centro, daqui da Amazônia. Totalmente diferente. Então foi criado, se criou esses 34 distritos, né, para levar o SUS dentro para as comunidades indígenas, né? Onde hoje a gente tem no distrito aqui, são 30 postos de saúde, né, em 280 aldeias, se não me engano, 285 aldeias. 280 aldeias e mais 17 unidades já assim, que a gente chama de posto paliativo, unidade de apoio, né? E essas outras mais de 200 aldeias não tem nada para a gente trabalhar. Então, obrigado as pessoas irem até lá, né, com as equipes, fazerem as visitas domiciliares, né, e dar o atendimento para essas populações. É uma situação meio complicada isso, né? É difícil. Talvez o grande desafio seja complicada esse. Tanto na logística quanto no atendimento. Sim, exato. Que deve ser muito mais precário, né? Sim, então você está entendendo agora o que é isso, né? Então, é uma unidade descentralizada, né, para promoção, né, e proteção da saúde dos índios, né, que está muito associada, está interligada ao SUS, porque o subsistema faz parte do SUS. Tá? E quando aquilo que não se resolve dentro da aldeia, você encaminha para as casais, né, que são casas de apoio, nós temos em determinados municípios polos, né? Aqui em Belém nós temos que é uma casa regional, que é a Casa Icoraci, e recebe dos 4 distritos aqui que nós temos aqui no Pará, e mais o do Amapá também, que utiliza muito. Entendeu? Aí depois de lá leva para o SUS. Espera aí, então aproveita aqui. Nós temos 4 no Pará, quais são? Guamá-Tocantins, o Redenção, tá? Altamira e Tapajós. Altamira e Tapajós. Então quer dizer, Santarém, Altamira, Redenção e aqui... Não, nosso distrito, vamos lá. Não, Santarém que eu disse é que tu falaste agora. É o Tapajós. Não, pois é. É Itaituba. Itaituba, então, perdão. Então, Itaituba, Altamira, Redenção. O distrito é Tapajós, tá? A sede é em Itaituba e os índios estão, a maioria, em Jacareacanga. Ah, tá. Entendeu? É só o nome que é Tapajós. Tá. Santarém faz parte do dizer Guamá-Tocantins, embora não esteja geograficamente. Tá? Isso foi um tempo, quando a gente já estava na FUNASA, a FUNASA cuidava dos 4 distritos. Certo. Tá? Eram departamentos dentro da FUNASA. Quando se criou a CESAI, em 2010,
foi dada autonomia política e administrativa para cada distrito. Então, aqueles 4 distritos que estavam sendo comandados pela FUNASA separaram e se tornaram unidades autônomas. Certo. E são geridas pelo município? Não tem nada a ver. O município é apenas parceiro nosso em relação a isso. Lógico que o indígena é munícipe, mora numa terra indígena que está localizada num determinado município. Então, ele pode utilizar o Serviço Único de Saúde daquele município. E detalhe, a CESAI foi criada para levar o SUS que está na cidade, está no município, para dentro da aldeia. Tá? Que é exatamente os programas todos iguais que nós temos no SUS, nós temos também dentro do subsistema. Tá? Então, se eu tenho um posto de saúde na cidade, o indígena que mora na cidade deve procurar o posto de saúde da cidade. Né? A CESAI foi feita para atender os índios que moram em aldeias, quer sejam em terras homologadas, não homologadas tradicionais, entendeu? Certo. Mas não interessa, eles moram, são aldeados. Tá. O indígena que mora na cidade, tá, ele deve ser atendido pelo SUS. E também o Ministério da Saúde também dá até um incentivo para os municípios onde tem essas populações tradicionais, né? Sim, na cidade é convencionalmente o SUS, e nas aldeias é pelo DICEI. Exatamente. Né? Que o DICEI é Distrito Sanitário Especial Indígena. Né? Agora eu vou só mudar um pouquinho, porque eu quero trazer para cá, para esse lado. Sim. Como tu chegaste a ter motivação para atuar na área dos povos originários? Como foi teu start de trabalhar com os povos originários? Foi desde a faculdade. Né? Então, a gente teve um projeto, né, na universidade. Tu és da UFPA? Não, eu sou do CESUPA. Do CESUPA, tá. O CESUPA tinha um projeto, se eu não me engano, era o Esse Rio é Minha Rua, alguma coisa desse tipo. E aí a gente fazia ações itinerantes, né, nas comunidades tradicionais. Na época, quem tomava a frente era o professor Aloysio Celestino. E aí, um grande abraço para o Aloysio. Grande abraço aí, professor Aloysio. Saudades também, né? E aí o professor Aloysio, na parte do desenvolvimento da área de saúde coletiva, ele levava alunos para esse trabalho. E nesse trabalho eu pude me encontrar na odontologia nesse campo. E aí a gente teve contato com diversos públicos, né, de atuação. E aí dentro das comunidades ribeirinhas a gente tem aqui no estado do Pará uma grande diversidade, né? Então, aonde a gente tem comunidades ribeirinhas, a gente também vai encontrar comunidades quilombolas, a gente também vai encontrar comunidades indígenas ali misturadas. E a gente conseguiu levar a odontologia nesses campos e a universidade conseguia trazer para os alunos isso. Porém, isso daí ficou só por um determinado período, depois se acabou, né? Eu não sei se hoje a universidade ainda tem. Não se acabou. Eu vou te dar essa frente de projetos, vou te dar uma notícia. Né? Tá. Sorrisos Ribeirinhos, que nós temos também, que a gente atua com uma equipe de colegas desde 2009, a gente também tem essa vertente com os povos tradicionais e nós estamos ainda em atuação. Saímos da BO no passado e estamos atuando na universidade com Sorrisos Ribeirinhos. A Penélope também tem uma grande experiência, porque ela foi da Marinha, ela teve muito contato com esses povos eu lembro que a BO tem esse trabalho, né? Eu só não sei como é que é esse projeto. Esse projeto eu idealizei, eu sou o autor dele e sou o supervisor dele com uma equipe de colegas que a gente vai algumas vezes até os ribeirinhos do entorno de Belém, da Grande Belém, e traz esses ribeirinhos trazia até a BO, mas nós não estamos mais na BO, Pará. Hoje, trazíamos até a BO e agora a gente traz até a universidade para serem atendidos lá. Mas aqui das 42 ilhas do entorno de Belém. E as Forças Armadas, elas desenvolvem também. E ainda continuam também. Né? Pelo menos na minha época, eu atendia, a gente levava, né, o navio da Marinha e atendia em Apará, né, para fazer o atendimento nessa população também. Agora eu digo assim, esse trabalho dentro da universidade, né? Agora então fui mais específica. E agora tem esse projeto, né, para o atendimento. Então, nada melhor do que a universidade pública, que se situa na beira do rio, fazer um atendimento para aquela população tão perto deles. Tão perto deles ali. E a partir daí a gente encontra vários campos nesse projeto. Isso daí é uma coisa que assim, a gente tem muito o que discutir e pode acontecer, entendeu? A nossa questão é que nós temos um grupo de mais ou menos uns 5 dentistas, né? E pegamos acadêmicos das diversas faculdades
E agora concentramos na universidade para fazer esse atendimento lá. Desde 2009 a gente faz isso. O que eu acho muito importante foi o que a Manuela falou, que nós temos uma população tradicional gigantesca e que às vezes o próprio paraense desconhece, não tem essa informação. Sim. E que ela precisa dessa assistência, que ela, a maior parte das vezes, não tem, ou se tem, é carente ainda, necessita, né? E que a gente precisa informar a classe sobre isso. E que vertentes, eu acho que frentes de trabalho precisam até serem abertas. E aí, voltando para que haja aumente esse acesso. Voltando para a Manuela, que ela foi fisgada quando ela começou a frequentar a questão dos povos tradicionais. Daí, foi que ano isso, Manuela? Que eu conheci os povos tradicionais foi no ano de 2012, mas como é que começou essa trajetória? A paixão veio desde a academia, né? E aí dentro da própria academia, já quase no finalzinho de curso, eu já fui para outras vertentes também, que foi conhecer o público com necessidades especiais. Então a academia começou a colocar a gente em outros projetos de campo, né? Para pessoas especiais, idosos, né? E aí eu conheci nesse trabalho a professora doutora Ceci Becker, né, que me falou um pouquinho sobre essa questão. Manuela, tu gosta muito desse trabalho sanitário, coletivo, olha, a FUNASA vai ter oportunidade aí para trabalhos com povos indígenas. Tu toparia um trabalho desse? Aí, na mesma hora... O olho brilhou, né? O olho brilhou. E aí, na época, era a FUNASA ainda. O João sabe, era a FUNASA, era a Fundação Nacional de Saúde, que estava à frente era da ali saúde. Na DOCA, a sede dela. Ali na DOCA, à frente da saúde. E aí, abriu-se esse processo seletivo, eu fui, né? E passei lá por diversas etapas, que na época não se tinha, hoje já é melhor definido isso. Mas na época a gente passava por diversas etapas e ia em vários atores. E na época teve também, né, eu pude, assim, me encontrar mais ainda, porque o primeiro contato que eu tive, o primeiro cirurgião dentista na época foi o Dr. Mário, né, um grande cirurgião dentista, sanitarista, que trabalhou há muitos anos com populações indígenas em toda a sua atuação. E aí, conhecendo ele, eu pude me encontrar mais ainda, que era essa, né, realmente o meu local que eu deveria teu propósito, ficar, né? Meu propósito para se realizar. Há uns 15 anos eu te conheço voltada já para essa só questão dos povos tradicionais, né? Os povos originários. Desde a BO. E aí, a partir daí, começou a ser uma paixão. E eu digo sempre, João, que na saúde indígena parece que a gente é picado por alguma coisa. Com os ribeirinhos também. Meu Deus, que dá uma paixão que não dá vontade de largar, porque não é um trabalho fácil. Não tem dinheiro que pague. A gente sempre fala que não é um trabalho fácil, é um trabalho desafiador. É uma odontologia que quebra barreiras, a gente quebra barreiras para levar a odontologia no local de um acesso muito difícil, de maior dificuldade de acesso dentro do estado do Pará. Também complicada. Cara, aí você chega e você recebe, sabe, todo aquele acolhimento, você recebe algo ali dentro que você não tem entre um consultório de 4 paredes. Mas que ninguém consegue enxergar isso porque desconhece, não sabe. Exatamente. E a gente tem aqui, num estado riquíssimo como o nosso, esse tipo de trabalho que nos apaixona e nos enriquece cada vez mais pela odontologia e o quanto que a odontologia está quebrando barreiras, né, para levar a saúde de fato. Que poderia ter uma mudança na grade curricular e colocar essa parte, né, dos povos tradicionais. Eu acho que deveria ter uma disciplina. Por que não? Porque nós somos aqui de um estado que praticamente é a Amazônia. A pauta hoje é isso. Lá em Santarém, né, o Dr. Eric conseguiu fazer um acordo lá, um termo de conduta lá, como é que se chama isso? Adequação. Não, um termo não, eu vou fazer ajustamento de conduta? Não, você vai se juntar comigo, nós vamos fazer determinada coisa. Uma parceria, né? Com a UFOPA para colocar lá numa grade curricular deles, lá, né? Na parte da saúde, falar só sobre a população indígena, né? Tá entendendo? Sim. Então lá na UFOPA tem, né, esse cursinho de extensão lá. Certo. A respeito disso. Deveria ser mais para todos, porque hoje o maior problema que a gente enfrenta é a alta rotatividade, porque o cara pode ter o melhor currículo do mundo, mas ele chega na aldeia e ele não se adapta.
Entra em depressão, não tem direito. Sabe? Mas tu sabes por quê? Porque a própria universidade não nos ensina a trabalhar fora do hoje. Mas eu vou te dizer a partir do momento coisa. que tira isso, a gente consegue fazer um trabalho tem de campo quem, muito tem bom. quem Eu acho que seja... não precisa ter um consultório para isso. Deveria ter um estágio durante a nossa formação. Seja capacitado para isso espiritualmente, entendeu? É um feeling de... Tem que ter, sabe? Não tem. Aí mas assim, eu acho que isso deveria fazer parte da nossa formação mesmo. Sim. Né? Não é disciplina optativa. Exatamente. Que a gente tivesse... Porque na disciplina optativa, iriam pessoas que tivessem realmente o interesse, como foi o teu caso. E o teu caso, como tu entraste nessa seara? Vamos lá. Primeiro, quando me formei, eu fui servir pela Marinha lá em Manaus. Né? Mas tu és da UFPA, oriundo da UFPA. Assim, turma de dezembro de 83. Né? Foi 40 anos agora a minha turma. Né? Estou ficando velho. Bom, aí, de lá passei 6 meses mais ou menos, eu fui transferido para o Rio de Janeiro. Né? Eu gostava mais, na verdade, eu reclamava de estar em Manaus, eu atendia a população ribeirinha direto nos assíduos, aquelas ações, mas lá era diferente, no Rio de Janeiro. Né? Aí eu larguei. Saí da Marinha, né? Eu fiquei por lá. E eu conheci o Dr. Aroca, né, que fez o subsistema, né? Lá no Leme, de vez em quando a gente tomava uma e tudo mais, aquela turma toda. Mas aquilo ali, eu achava que eu nunca ia fazer parte desse mundo, né? Quando eu voltei do Rio do ano 2000, né, quando houve a eleição do Lula em 2002, né, e aí eu fui para ser o chefe lá da divisão de epidemiologia da FUNASA. Passei só uns 6 meses, depois teve uma seletiva da Unesco, passei a ser o consultor da Unesco no processo de modelos de gestão, né, para a saúde indígena. Né, e foi aí que eu comecei, em 2003 para cá, começando a interagir, né? Porque eu já tinha experiência de marinha, então para mim não foi difícil. Sim. Em relação a isso. Cheguei a trabalhar em polo, base, depois voltei para a gestão, entendeu? Então, assim, e assim, tu foste motivado a ficar cuidando dessa saúde indígena aí, e dos ribeirinhos, que já também tem muitos indígenas que são ribeirinhos. A gente, graças a Deus, está muito bem equipado, né? Tem os melhores equipamentos que você possa imaginar, estão com a gente. No DICEI. Nosso distrito, tá? DICEI. Nós temos raio-x portátil digital, não precisa mais revelar nada disso. A gente tem consultórios, tem ultrassons, né? Então, tem tudo. Vamos informar a classe. Como é feito esse atendimento? A equipe vai à aldeia ou a aldeia vem para o DICEI? Não, o DICEI... Como é? Não. O distrito é a sede, digamos assim, né? E tem os polos base, né? Nós temos 8 polos base aqui, né? E tem várias aldeias vinculadas àquele polo base. Entendi. Que vão ser atendidas lá. Tá? São atendidos lá, tá? Nos postos de saúde ou, no caso, onde não tem, quando as equipes chegam até essas aldeias. Obviamente que, por exemplo, se eu vou fazer uma extração de siso, né? Eu não vou fazer debaixo de uma árvore. Então, eu vou marcar no posto de saúde mais próximo daquela aldeia que está no satélite ali, aquele núcleo central, entendeu? Quando não se resolve aqui, aí eu tenho obrigado a tirar para fora. O DICEI é mais a sede administrativa. É a sede administrativa. Não é um posto de saúde, não. Um ambulatório, não. É a sede administrativa. Dentro desse contexto, eu vou fazer uma pergunta agora de um leigo nesse atendimento aos povos originários. Além das dificuldades de acesso, de logística. Então, com isso, qual a doença da odontologia mais prevalente nos povos indígenas, pelo menos nessa área dos DICEI paraenses? Pois bem, a gente sabe que no contexto histórico, né, o índio ele passou por várias transições, né? E aí com essa aproximação do contato, né, com o branco, com nós os civilizados, a gente vê a porta de entrada aí para diversas doenças, né, epidemiológicas. Então, a cárie hoje, ela é a que lidera um ranking, né, da maior incidência, né, de prevalência que a gente tem dentro da saúde bucal. A gente vê que vários fatores vêm interferindo, né,
esse contato com os alimentos industrializados que estão chegando dentro dos territórios indígenas. As cidades estão cada vez mais crescendo e, com isso, o contato, né, com os povos estão cada vez mais presentes. E a questão da água fluoretada também, ela tem a gente não tem, a gente também influencia, claro. A gente não tem rede de sistema de abastecimento de água. Hoje o saneamento é um dos principais gargalos. A gente tem problema de saneamento dentro das cidades. Vocês imaginam dentro de áreas, né, comunidades rurais e isoladas. A gente não tem saneamento. Acabou básico. Que esse ranking se igualou, no caso, né, a cárie, a doença periodontal, são os maiores problemas de saúde bucal. Hoje, né, dentro dos povos indígenas, da saúde pública como geral. Aí, não? A maloclusão entraria. Hoje a gente tem a perda dentária muito precoce em crianças menores de 6 anos. E com isso, com a formação da dentição mista, a gente já vê aí os problemas oclusais chegando, né? Então, a gente tem isso ainda muito forte. Com exceção dos povos tradicionais. A gente ainda tem povos isolados que a gente não vê a incidência de cárie, porque a alimentação deles não é rica em açúcar, né? Vocês estão entendendo? Então, olha como a gente tem as mudanças os povos acontecendo aí. Explica pra gente. Os povos isolados seriam que povos? Que tem os povos isolados são aqueles povos que a gente diz assim, que são de recentes contatos, que estão em áreas estrategicamente, né, isoladas, no território de difícil acesso ou recém-contactados, né? E que a gente vai lá para fazer um atendimento com esses povos e eles não têm um contato com o meio civilizado. Eles são completamente isolados. Esses povos isolados, eles têm índice de cárie praticamente zero. E a gente tem zero, tá? Mas aí a gente tem... a gente tem muita questão. Por que a doença periodontal? A gente tem... Esses povos ainda usam muito aqueles adornos, a gente tem mudanças na arcada dentária em toda a sua formação, porque a partir, desde novo, alguns até na área da infância, ou então outros na área da puberdade, isso vai depender muito de costumes, de cultura, de etnia, cada etnia é uma situação diferente, e eles usam muitos adornos ali na arcada. E aí aquela arcada, ela fica em forma de W, né? E aí com isso a gente vem a questão da doença periodontal, a perda dentária precoce. Alguns desses povos que vocês têm mais contato, eles têm a questão do desgaste de dentes, que alguns povos faziam. Eles fazem desgastes sem broca até, como a gente já viu isso. Muito na África tem isso, né? Exatamente. Aqui no Brasil não tem não, né? Não disponível. Tá, então vamos lá. Nós temos em doenças a prevalência principal da cárie. Exatamente. Doença periodontal ou maloclusão ficaria ali em segundo estágio? A doença periodontal no segundo estágio. E aí o que a gente precisa hoje, Marcelo, que não tem? E aí é uma das pautas que a gente briga muito para que os levantamentos epidemiológicos do SB Brasil, ele volte também para populações indígenas. Opa! Porque não adianta você fazer um levantamento epidemiológico a nível nacional e só conter as populações que estão dentro das cidades. Você não tem esse diferenciamento. Hoje você não tem nenhum registro, né? Qual que é o levantamento epidemiológico dos povos indígenas da região norte e da região sul? Olha só, essa informação... E as universidades, o que estão fazendo? A gente falou ainda há pouco aqui, que é na formação, o pessoal aqui do Pará não vai para essas localidades porque não tem perfil. Eu não vejo isso, porque nós somos desse estado, muito deles vêm dos próprios municípios da dificuldade. A gente tem o perfil, a gente é daqui. Exatamente. Seria ruim se fosse alguém de fora. Porque o de fora não tem um perfil, o cara do sul não tem perfil para trabalhar na Amazônia. Seria um diferencial para o nosso profissional. Exatamente. Né, ter essa Por que a academia não coloca isso como uma disciplina? Exatamente. Então, porque eu acho que já está na hora da gente mudar isso. A gente tem que ter, o mercado está aí, tem mercado, mas a gente não tem um profissional paraense que queira atuar dentro do seu próprio estado mais. E principalmente nessas localidades é muito difícil. E olha que a primeira porta de entrada de um acadêmico formado é o quê? A saúde pública. É o primeiro acesso dele. Se alguns pensam que já vão entrar no consultório, peraí, o consultório vai ser geralmente para aquele que já tem alguém influente, alguém da família, em que eu já vou entrar para ser o meu primeiro emprego, mas muitos no primeiro emprego vão para a rede pública. Não, mas você tem esse número de dentistas paraenses que atuam com essas equipes, porque nós conhecemos, né, temos uma colega até que mora em Tucuruí,
que faz esse atendimento ao indígena, né, a essa população, que é a doutora Marlene, Sim, né, sim, que ela vai... Maracanã. A gente conhece, que ela tem uma certa regularidade nesse atendimento a essa população. Eu já vou te dar uma provocação também, que o próximo Odontocast vai ser para falar sobre o SB Brasil. Pode. E eu não sei direito que a gente ainda vai explorar esse universo aí, mas se não tiver, eu já vou cobrar. Marcelo. Pode ter certeza que eu já vou cobrar. Eu acho importante, Sobre Marcelo, a questão do muito censo, importante. tá? No governo anterior, a gente já tinha tudo pronto para fazer, né? Fez o convênio com a Universidade do Amazonas e nós íamos fazer no Brasil todo, toda, né, a população indígena. Aí houve, de repente, suspenderam tudo. Agora, no ano passado, conversando com o Departamento da Atenção Primária lá no Brasília, eles vão retomar esse projeto. Tá? Talvez em 2025 a gente já tenha de novo esse acordo de cooperação com a universidade e a gente para fazer o censo nas aldeias do Brasil todo. Pelo menos já havia isso é uma boa notícia. já havia isso praticamente já tá tudo pronto. engatilhado, né? Eu acho importante porque, João, o censo do IBGE hoje nos provou esse último censo de 2022. O estado do Pará hoje é o 6º maior estado com populações indígenas. A gente tem hoje, só aqui no estado do Pará, 80 mil indígenas. Isso representando quase 1% da população do estado do Pará. E a gente toma conta de em torno de 25 mil indígenas. Exatamente. Né? Só nosso 80 mil indígenas no estado do Pará. Relevante. 80 mil indígenas e só esses 80 mil representa 1% da população do estado do Pará. Olha a representatividade que a gente tem dentro do estado. A gente precisa ter indígena do Brasil inteiro? Mais de 700 mil indígenas. 700 mil e 80 mil. 700 e uma fração. 80 mil estão no Pará. 80 mil estão no Pará. Nós temos 10% também. De uma 10% não. Não, 10 não. 700 mil tem 80 mil no Pará? Isso. É 10% dos indígenas. A população aldeada. Uhum. Isso de populações aldeadas. Fora que já vive em contato com a civilização. Exato. Né? Olha a importância normal que a gente tem dentro do nosso estado. Né? A gente ser hoje um dos 6º, né, o 6º estado hoje com a maior população indígena, só perde para o Amazonas. O Amazonas é o primeiro no ranking, né? E o 5º é Roraima, lá para o pessoal do Yanomami. Mas a gente está no 6º, cara. A gente não é o último de todos os estados federativos. A gente é o 6º. Eu vou fazer só um pedido aqui para nossa técnica. Isso pode ser legendado, né? Esse numerário aí. Pode. Tá? Então, vamos legendar isso aí direitinho, tá bom? Porque é importante nós falarmos sobre isso. Deixa eu fazer uma pergunta também, que é uma curiosidade minha, né? Como é a receptividade do indígena com o atendimento odontológico da equipe de saúde bucal? Hoje, nós temos diferença, lógico, com os tradicionais, Me fala um pouquinho a diferenciação de cada povo indígena desse aí e como é a receptividade que vocês veem que eles têm em relação ao atendimento do profissional que está lá na ponta atendendo. A gente, eu não tem assim, a gente não tem problemas com relação a isso, porque o índio já teve o contato desde a década de 70 pelo serviço de proteção ao índio, né, em que a gente tinha aqueles serviços voláteis de atendimento. Então, nesses serviços voláteis de atendimento, a gente já tinha equipes de saúde bucal ali que chegavam até os territórios. Então, o índio sempre teve esse contato com o profissional da saúde, né? E aí, com as mudanças que foram tendo ao longo dos anos, a gente não vê essa restrição em receber a equipe. Agora, é a equipe que eles recebem dentro do território, são as equipes que compõem a saúde indígena. Quando você apresenta alguém de fora, né, para um indígena, a gente sabe que vai ter uma certa resistência, porque o indígena ele é muito do contato, né? Ele tem essa coisa da afinidade, da confiança, que você não pega de primeira. Para você fazer um trabalho bem feito dentro de uma comunidade, você tem as representatividades dentro da comunidade. E quando você consegue ter essa afinidade com esses representantes, e quem são esses representantes dentro da aldeia? São os caciques,
São as lideranças que têm aquele poder de voz e comando e que dá e que transmite à comunidade aquela tranquilidade de você estar trabalhando e fazendo um trabalho bem feito. Então, a partir do momento que se gera uma confiança de equipe com essas representatividades, a comunidade toda vai te receber. A comunidade toda vai te receber. Então, é diferente da cidade em que você já recebe o cara ali de portas abertas a qualquer momento. Com o indígena, a gente tem que ter essa questão do contato, dessa aproximação. Tem que conquistar, né? Tem que conquistar. E eles já sabem, olha, as equipes que entram lá com eles, só as equipes de saúde que são da CESAI Saúde Indígena dos distritos. Né? O município não entra até a aldeia para fazer um atendimento. Né? É preciso entender as esferas do SUS, de como é que é esse atendimento, que poucos conhecem. Porque até hoje a gente tem uma dificuldade muito grande com o sistema, que é a falta de conhecimento junto às secretarias de saúde e até o próprio governo do estado de como é que é esse modelo de atendimento. Porque eles acham que a gente está lá para prestar todo e qualquer serviço, e não. A gente presta o serviço para o indígena aldeado da atenção básica, prestando o quê? Procedimentos individuais e coletivos que a atenção básica, né, ela apresenta. Mas quando o indígena precisa de uma atenção especializada dentro da rede, a gente tem que encaminhar aquele indígena. Sim. E aí começa um grande gargalo que a gente tem hoje. Um grande gargalo dentro do sistema. E qual é que é esse gargalo? Que o município e o estado não está preparado para receber o indígena. E a odontologia não tem, dentro dos centros de especialidades hoje, a ambiência, né, nem são capacitados para receber esse público. O acolhimento é diferente. O acolhimento é muito diferente do nosso trabalho e do trabalho junto à rede. Assim, completando ela aí, existe uma impressão errada, né? A população, principalmente do interior, né, acha que o governo federal dá salário para o índio, né, dá tudo para o índio. Não. Ele recebe, ele é como outro cidadão igual qualquer. Ele tem a saúde diferenciada, a educação diferenciada, por conta de uma espécie de resgate, né, do passado, pelos extermínios que foram, porque o Brasil não foi descoberto, ele foi invadido. No fundo foi isso. Já existiam povos que moravam aqui, né? Então a gente tentou resgatar uma compensação por tudo isso. Mas assim, como é que funciona, completando o que ela fala? Nós temos a equipe multidisciplinar de saúde, né? Sim. Que é composta por enfermeiro, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, né? Aí tem o dentista, o OSB e o agente indígena de saúde. Tá? Então, assim, são duas coisas que se faz, né? Tem a parte de prevenção e a parte mesmo de tratamento em si, né? Então, eles vão fazer as visitas domiciliares, o AIS, o OSB, né? E mais o dentista. Né? Aí ele vai lá, ver qual é a demanda do pessoal, tudo bonitinho, faz a questão principalmente dos colégios, né? Para ensinar a escovar o dente, nós estamos distribuindo o creme dental e a escova e o fio dental. Aí tá. Essa parte de prevenção. Né? Depois ele passa para a parte curativa, né? Que são as restaurações, né? E extrações e outros tratamentos que possa ter, né? Periodontia e o encaminhamento para o lado. Então é assim que funciona, né? E todos eles têm os equipamentos, ninguém trabalha sem nada. Né? E em lugares que eu não consigo levar, né, nenhum equipamento, por exemplo, o avião que vai para lá é muito pequeno, porque vai uma equipe muito grande, né? Então, às vezes, sou obrigado a tirar os meus equipamentos para poder ir todo mundo, né? Ou então tem lugares que você não chega ali, avião nem helicóptero, você vai de barco, você tem que sair do barco, carregar o barco, assim, mil metros, né? Aí entrar de novo para o outro lado com o barco. Então, aí eles fazem o RT. Tratamento automático, chega lá e faz. Tem muito RT também nesse processo. Exato, é assim que funciona. Mas olha, gente, Penélope, olha para mim aqui. Diga. Nós vamos ter que fazer várias partes desse assunto, desse tema tão importante que é o assunto do atendimento dos povos originários, aos povos originários. Gente, o tempo voou. Nós realmente ficamos muito felizes com a apresentação de vocês aqui, com a presença de vocês. Eu vou pedir para a Penélope fazer as considerações finais, já dizendo para vocês que vai ter a segunda parte, provavelmente a terceira parte desse tema, tá? Mas depois que a Penélope fizer as considerações finais, vocês farão as considerações finais de vocês e vocês vão olhar para essa câmera depois e fazer
o convite para assistirem o Odontocast, né? E, além disso, dar uma palavrinha sobre o momento que vocês estão vendo como profissionais de odontologia que são, capacitados, éticos, do momento que o nosso conselho está vivendo, né? Nessa etapa depois da intervenção, depois da pandemia, para que a gente possa, com a visão de vocês, tentar melhorar o máximo que nós pudermos nessa seara que a gente está vivendo hoje de conselho, tá bom? Penélope, suas considerações finais, minha querida, por favor. Gostaria de agradecer a doutora Manuela, ao doutor João, a presença de vocês aqui conosco hoje e dizer que eu me surpreendi. Eu fiquei muito feliz e me surpreendi de tão complexo que é esse tema e tão valioso também e enriquecedor. E eu acho que a gente tem a obrigação de explorar mais esse assunto, que ainda tem muita informação ainda até para a própria classe, né, para a gente poder repassar, e o povo merece isso. Né, os povos originários que não só os povos originários, como o povo que trabalha os povos, na ponta também. Sim, né, os colegas que trabalham precisam ter essa visibilidade, né, para os nossos colegas de classe, mostrar o trabalho de vocês, que é um trabalho árduo, que é um trabalho de dedicação, de missão mesmo. E eu acho que tudo isso tem que ser falado, tem que ser mostrado, valorizado, né? E para valorizar a odontologia que atua aí nesse setor que é muito desafiador. Muito desafiador. Muito obrigada e sintam-se abraçados e saibam que o Conselho vai estar sempre de portas abertas para vocês. Muito obrigada. Doutora Manuela, por favor, suas considerações finais. Fale um pouquinho do momento do Conselho e convide o nosso público para assistir o Odontocast falando sobre o tema da população indígena e a odontologia. Tá ótimo. Acho que primeiramente eu vou convidar a classe, né? Porque eu acho que é muito importante, então, a toda a classe odontológica, as entidades representativas da odontologia, a área acadêmica, né, da odontologia. Por favor, vamos assistir, gente. Eu acho que é importante temas como esses a gente começar a ter um melhor cuidado, um respeito também, né, que eu acho que é importante. E o conhecimento, ele é tudo, né? É muito difícil hoje a gente estar dentro da própria classe e a classe não saber que existe atendimento em saúde junto aos povos indígenas e achar que tudo do índio é a FUNAI, né? Porque eu já recebi isso aqui. E eu já recebi isso dos próprios colegas. Bom, eu agradeço, né, a atuação aqui do CRO Pará, né? Eu acho muito importante esse estreitamento de laços, né? E eu vejo que hoje o Odontocast ele está para isso, ele está estreitando laços na nossa área tanto acadêmica como profissional, né? Além de trazer pontos de valorização também, né? Eu fico muito feliz que acaba que o CFO comprou uma briga, né? Uma briga coletiva de décadas que a gente vem, né, retratando, que é a questão do piso salarial. Então eu me sinto contemplada, apesar do conselho não é um papel do conselho, não é este, né, o papel de vocês, mas eu me sinto contemplada, né, como trabalhadora do sistema, que a gente está tendo representatividades, né, que estão falando por todos. E isso é muito importante, né? Outra coisa também que eu acho importante é essa aproximação do Conselho junto à saúde indígena, né? Conversando com os outros colegas, a gente não vê isso no Brasil. Né? Eu acho até que é o primeiro, conselho que está trazendo a saúde indígena para um debate como esse, na minha visão. Eu não sei se de outros estão tendo, que eu nunca ouvi falar, e a gente tem um grupo disso, a gente conversa muito com os colegas de odontologia do Brasil inteiro, e a gente não vê a aproximação que o Conselho do Estado do Pará tem desde o início, né? A gente teve uma atuação de gestão anteriores do Conselho entrar em comunidades indígenas para ver como é que é o trabalho de fato, né? E eu achei isso fundamental, ele ir lá no território, ir lá dentro de uma UBS,
ver os trabalhadores de perto e a atuação do cirurgião dentista e do seu auxiliar. Eu achei aquilo fantástico. Bom, até uma fica um convite, fica né? um próximo a gente convite. Pode colocar na nossa agenda, né? Na nossa... Estamos esperando aqui o convite mais com oficial. certeza, eu acho importante a atuação. E foi como um órgão fiscalizador completamente normal para a gente. O ofício da presidência é presidência@cropa.org.br. Por favor, olha aí, João, daí mande lá. E eu achei isso fantástico, a gente ficou muito realizados dessa atuação. A comunidade recebeu muito bem, porque foi o primeiro órgão fiscalizador que entrou no território. Eu queria até... Assim, e a comunidade e os colegas se sentiram acolhidos pelo conselho. Dar uma sugestão até, porque eu participei de um simpósio em Roraima. E no meio dessas ações eu fui convidada para visitar um DICEI lá, né, Yanomami, e eu estive lá e eles lançaram uma cartilha com a língua Yanomami para a população Yanomami, entendeu? Traduziram essa cartilha para a população. E o conselho de lá, né, que nos levou, né, foi uma comitiva e tudo. Então, assim, eu acho muito legal, muito interessante haver essa divulgação, eu acho que a gente, né, pode dar esse primeiro passo. E aí, Penélope, quebra aquela barreira que se tem do conselho. Porque o conselho é nosso. É nós. Totalmente, absolutamente. É nós, a gente está junto ali. Entendeu? Eu acho muito legal isso. E não só o conselho, né, João? Como outras representatividades de classe, o convite está feito. Você lembra, 2 anos atrás, que foi um rapaz lá do Estado para fazer a tradução? Sim, lembro. Pois já foi feito. O Paulo Edson vai lançar no Zona da Paz. Ele me falou da porra. Pronto. Né? Então, vamos, né, estreitar, né? E publicitar. Vamos juntos. João, suas considerações finais. Acabou? Muito obrigada. Mais uma vez, também. Muito obrigada. Olha, é um assunto muito extenso, né? E eu te agradeço muito pelo convite, você, a Penélope, tá? E a gente vai estar à disposição, tá? Visitar vocês, se quiserem. Vai ter uma ação lá no Povo Zoé, acho que agora em abril. Uma ONG lá, Sorriso Alegria, uma coisa assim, não me lembro o nome dela. Né? Que é lá no Povo Zoé. Tá? De repente, conversar com eles. Só mandem para a gente com uma certa antecedência para a gente se programar também. Façam os convites, né? que vocês acharem pertinentes. E em relação ao CRO, eu sempre fui um crítico do CRO. Né? Que bom. Tá? Porque, calma. Que as críticas né? são muito E assim, poxa, esse pessoal, a gente paga para eles nos fiscalizar, para nos multar. Né? E agora me surpreendi, realmente. E aí eu pago agora com o maior prazer. Porque eu sei que ele está ocupando um espaço, tá? Que é um espaço de negociação. Eu sou diretor de um sindicato que nós não fazemos movimento paredista. É um sindicato nacional que negocia, né? É a base da negociação. Tá? Diálogo, De diálogo. Tá? Então, eu fiquei muito feliz de saber que a gente está brigando pelos direitos. Né? E eu coloco aqui, já como a Manuela colocou, né? À disposição, né? Qualquer influência que a gente possa ter sobre esses 600 dentistas a nível nacional e 600 auxiliares de saúde bucal, né, que trabalham com a gente. Tá? Então, eu estou muito feliz, né, por conta disso, e a gente está à disposição. Se precisarem do nosso apoio para político, também influência política, conhecimento político, para levar, né, essa pauta do nosso piso salarial, né, para ser votado imediatamente, que já está muito tempo lá, podem contar com a gente, conosco, com o sindicato, tá? É parceria de vocês. Tá? Ótimo. Dentro dessa questão do piso salarial que vocês tocaram agora, nós também somos servidores públicos, nós também queremos o mínimo que seja do piso salarial, entendeu? Não temos conseguido ainda o êxito que nós esperamos, mas nós vamos conseguir, e assim, o Conselho Federal, os conselhos regionais, o sistema Conselho de Odontologia, para ficar bem claro, nós estamos juntos nessa luta. Alguns conselhos já estão um pouco mais à frente, porque tem apoio do sindicato, daquele regional, daquela área, tem o apoio de políticos públicos, de associações odontológicas, então é diferente. Hoje nós somos conselho aqui, nós não temos apoio público, de político público, nós não temos o sindicato funcionando, nós não temos a associação que nos apoie, então isso é uma luta que está sendo em nível nacional. Para que vocês tenham uma ideia, o STF está com toda uma juntada de processos que o CFO pediu,
né? De todos os processos que tem, foi tudo para o STF com um malote só um montante. E nós estamos aguardando o STF se pronunciar em relação a isso, né? Porque isso é um assunto que mesmo que a gente faça todos os esclarecimentos, muitos colegas ainda não conseguiram assimilar. O Conselho não tem poder sozinho para resolver os problemas. Quem dera. Passa esse número aí para a gente ver se... Quem dera, entendeu? E aí, eu volto a te dizer, isso daí tudo está sendo monitorado pelo sistema Conselhos todinho, entendeu? Só que já tem mais de ano que está no STF. Me dê o número que eu vou tentar... Vou te passar. Pronto, tá? Toda ajuda é muito bem-vinda, Toda ajuda é bem-vinda. Vamos passar isso aí. Tomara que seja mais um ponto favorável para que a gente possa obter êxito nessa ação. Gente, nós vamos passar para vocês um exemplar, dos Sorrisos Brasileiros, que é a revista patrocinada pelo CFO, né? Uma revista bem legal, também atual. Aqui vai o nosso Manual de Práticas Éticas na Odontologia, que é em parceria com a OAB, né? Pega esse para mim. Isso, por favor. Exemplar do Código de Ética também, com a nossa Bíblia. A canequinha do Odontocast é de vocês. É de vocês. Tá? Então, um brinde aí à odontologia, aos povos originários, aos profissionais de odontologia. Se Deus quiser. Já convidando vocês que vai ter a parte 2 e talvez a parte 3, a parte 4, a gente vai ver isso aí direitinho. E deixar aqui o nosso convite para toda a classe odontológica, para a sociedade como um todo, assistir o Odontocast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Pedro, a tua caneca aqui do Odontocast, patrocínio da Lavo Dental. Agradecer aos nossos convidados, João Batista, Manuela, a Penélope, que é a nossa parceira do Odontocast, a nossa técnica com o Gabriel também ali. Então, ficamos aqui nesse episódio falando sobre a população indígena e a odontologia. Isso aqui é o início de uma temporada de 2024 que vocês com certeza estarão conosco mais à frente. Tá bom? Muito obrigado. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Um abraço a todos.